Então nós estamos voltando. Estou voltando aqui com a Angelina, com o Heitor, com a Andy, com a Luísa e com a Níbia. A gente está voltando. Nessa última parte de que nós estávamos assistindo a aula aqui, a gente estava falando sobre gases ideais e nós vamos agora falar um pouquinho sobre gás real. Eu vou falar, tá, gente, um pouco de gás ideal. Eu vou mostrar algumas equações para vocês. É mais para conhecimento, porque isso vocês vão ver em Físico-Química 1. Faz muito sentido, né, saber essas equações, mas para conhecimento mesmo, tá bom? Mas é importante, mesmo em Química Geral, que vocês tenham essa noção essa noção de qual a diferença de um gás real para um gás ideal. Nós tínhamos, só lembrando, só para poder recordar, nós tínhamos finalizado aqui sobre quando que um gás ideal, ele é, um gás é considerado ideal, como ele se comporta como um gás ideal. Por exemplo, quando você está numa situação a temperaturas altas e baixas pressões, temperaturas altas e baixas pressões, a gente favorece o afastamento das moléculas, então a gente dificulta essas interações dessas moléculas, então a gente começa a contribuir para a situação das interações entre as partículas, né, que são insignificantes, e o tamanho dessas partículas, que é bem menor do que a distância que elas percorrem. Quando a gente trabalha numa questão de realidade, baixas temperaturas e pressões elevadas, ou seja, ao contrário, favorecem baixas temperaturas e pressões elevadas interações entre as moléculas. Então as interações passam a ser significativas e o tamanho das moléculas passa a ser significativo em relação ao quanto elas percorrem entre uma colisão e outra. Então, para isso, para essa questão das moléculas, aliás, para as situações de gases reais, é importante a gente considerar as interações intermoleculares. Lembrando que interações são forças intramoleculares, são forças que mantêm os átomos unidos dentro de uma ligação química e conferem as propriedades químicas de uma substância. Nós vamos falar de forças intermoleculares, que são forças entre moléculas ou entre íons e moléculas, que são responsáveis por propriedades físicas das substâncias, ok? Então a gente não vai falar de forças intramoleculares, não vamos falar de ligações químicas, não é isso. Só lembrando para vocês que nós temos interações do tipo íon-íon, né? Íon-íon, por exemplo, interações do tipo íon-íon, por exemplo, como o sódio mais e o cloreto, ou interações do tipo íon dipolo, no caso aqui eu estou mostrando cloreto e a água. A água possui um dipolo positivo marcado por essa cor vermelha, e onde seriam, né, o átomo de oxigênio, e aqui essas bolinhas em cinza seriam os átomos de hidrogênio, e você vê o direcionamento do átomo de oxigênio, que tem um dipolo negativo, em direção ao sódio, que tem um polo, né, positivo. Veja que a relação da energia potencial dessa interação intermolecular íon-dipolo, ela é inversamente proporcional à distância entre o íon e o dipolo elevado ao quadrado, quando a energia potencial de uma interação entre dois íons, ou seja, duas espécies carregadas positivamente e negativamente, é o inverso da distância sem estar elevado ao quadrado. O que acontece à medida que a gente começa a aumentar essa dependência exponencial da distância? Você começa a ter uma influência cada vez menor, né? Ou melhor dizendo, nós temos uma influência cada vez maior dessa distância entre os elementos dentro da energia potencial. Para menor, claro, né? Uma dependência maior, mas uma influência matemática cada vez em termos de diminuição da energia potencial em relação à distância entre os íons. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você mantivesse uma mesma distância entre o sódio e o cloreto e entre o cloreto e a água, né, a mesma distância, fatalmente a energia potencial do íon-íon seria
muito maior do que a energia potencial do íon com a água. Ah, por quê? Porque aqui a distância é elevada ao quadrado, então esse resultado seria o R elevado ao quadrado seria muito maior, o 1 dividido por R ao quadrado seria muito menor, então a energia potencial seria muito menor do que a relação entre íon e íon. É uma relação apenas matemática, uma constatação matemática. Existem interações chamadas de Van der Waals. Aqui é bastante interessante, gente, porque muitas vezes os professores começam a falar para a gente acaba confundindo as coisas. Né? Eles falam são interações de Van der Waals. Interações de Van der Waals são todas essas aqui, olha, dipolo. Então você tem aqui uma interação entre essa cetona, né, cerveja dimetilcetona, em que você tem um dipolo negativo aqui do oxigênio e um dipolo positivo mais para baixo da molécula. Então você tem a interação do dipolo negativo com o dipolo positivo e o dipolo positivo com o dipolo negativo. E é uma dependência em R elevado ao cubo. Você tem e essa interação dipolo-dipolo é chamada de interações de Kelsen ou Kilson. Nós temos as interações do tipo dipolo induzido, chamadas também de interações de Debye. Essas interações de Debye, então, interações, por exemplo, entre a água, que veja, ela tem um dipolo negativo e um dipolo positivo, com moléculas de oxigênio que não têm, são moléculas apolares, e são moléculas que não possuem dipolo, mas você pode ter uma indução de um polo, como vocês estão vendo na figura ao lado, um dipolo permanente e um dipolo instantâneo, em que essas cargas negativas acabam por repulsão eletrostática afastando os elétrons e você cria um polo positivo e favorece a interação. E você tem as interações do tipo de polo induzido, que são chamadas de interações de London, onde são moléculas geralmente apolares com outras moléculas apolares, e você tem, por meio da movimentação aleatória dos elétrons, você pode ter o deslocamento de uma densidade eletrônica e permitindo então que uma densidade eletrônica negativa provoque o afastamento de outra densidade eletrônica, gerando um polo positivo e favorecendo a interação. Mas perceba que as interações de London e de Debye possuem uma dependência à distância elevada à sexta potência, inversamente proporcional à energia potencial, do que a dipolo-dipolo. E veja então que entre íon-íon até chegar dipolo induzido, sempre o R vai aumentando em termos da potência e aí a energia potencial vai diminuindo. Então, lembrando, você tem vários tipos de interações intermoleculares. As interações mais fortes são as interações íon-íon e íon-dipolo. Depois você tem as interações de Van der Waals, que são as interações do tipo dipolo-dipolo, dipolo induzido, dipolo induzido. E todas as três têm, vamos assim, nomes, né? São seus apelidos, são as interações de Kilson, Debye e London. Tudo bem aí, gente? Beleza? Bem, isso aqui é só lembrando vocês. Isso aqui é um gráfico que mostra, é um gráfico de Lennard-Jones, é um gráfico que mostra a energia potencial de uma molécula de uma molécula ou de dois átomos ou de dois íons que estão se aproximando. Então você tem aqui o gráfico em vermelho que representa a energia repulsiva, o gráfico em verde que representa a energia atrativa e o azul que é a somatória dos dois. Então eu vou seguir o azul. O que acontece? Aqui no eixo X nós temos representando a distância entre dois átomos. À medida em que os átomos ou as moléculas estão se aproximando, você favorece as interações atrativas até você chegar numa distância, lembrando que o eixo X é a distância, até você chegar numa distância em que começa as moléculas ou os átomos a sentir as interações repulsivas fortes. E se você aproximar a partir desse momento, da onde está o laser, mais para a esquerda, você começa a ter um favorecimento das energias repulsivas. E a energia potencial começa a cada vez mais aumentar. Então, percebam que as forças de interação que dependem daqui da relação da energia potencial pela distância, quanto maior a energia potencial, maior a força entre
a maior força da ligação, né, entre as moléculas. E que, portanto, à medida em que nós temos um aumento das interações atrativas e, portanto, se você aumenta essas interações, você vai favorecendo a energia potencial. Então, veja que a energia potencial vai cair. Veja que está favorecendo o aumento das interações atrativas. Você está diminuindo aqui, ó, a energia potencial no eixo Y. Vai diminuindo, vai ficando cada vez mais negativo. Veja que a força, o resultado é negativo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? F é igual a menos a variação da energia potencial pela distância. Quanto mais negativo isso aqui, mais forte a interação. Então, por isso que aqui no gráfico, as interações entre as moléculas, entre os átomos, ela começa a cair ficando mais negativo, que significa que a força da interação acaba sendo mais forte. À medida em que você chega numa distância que a energia repulsiva começa a ser muito importante, então aí você começa a aumentar a energia repulsiva, que é a contribuição daqui do vermelhinho, e o azul então começa a subir, a ponto do que? De você aumentar, aí novamente, nós começamos a aumentar o valor dessa energia potencial, aumentar, tornar ele positivo, e quanto mais positivo isso, no resultado final, isso aqui vai começar a ficar cada vez menos negativo. E aí você acaba tendo uma diminuição dessas forças de interação. Como eu disse para vocês, né, o volume dessas moléculas são muito importantes dentro dentro da questão da realidade. E por que é importante? Porque você ter um volume pequeno ou um volume maior, isso significa entre você ter um raio de colisão menor ou um raio de colisão maior. E isso vai favorecer você ter uma interação menor se a molécula tiver um volume menor ou um volume maior, e uma possibilidade de ter uma colisão maior, mais intensa, se você trabalhar, né, com essa perspectiva de que o volume das moléculas são importantes. Veja que, novamente, considerando uma situação de realidade, essa molécula aqui, considerando com essa bolinha verde, quando ela está em direção a se chocar com a parede de um recipiente, novamente considerando que nós estamos falando de moléculas gasosas, e o choque dessas moléculas com as paredes dos recipientes aqui vão conferir, né, a questão da pressão, numa situação de realidade, as moléculas que estão ao redor vai ter efeitos atrativos que vão impedir que essas moléculas acabem se chocando, ou vão tentar dificultar a interação dessas moléculas que estão se aproximando e se chocando com a parede dos recipientes. E isso acaba interferindo, né, primeiro na energia cinética com que as moléculas se chocam. Se interfere na energia cinética, vai interferir também na força com que se colidem. Você vai ter perdas de energia quando elas se colidem. Então, essas questões que tínhamos desconsiderado nas interações, nas questões das moléculas ideais, a gente passa a ter que considerar nas moléculas reais. E então a molécula começa a perder, diminuir suas forças, por causa das forças atrativas, começa a diminuir a sua energia cinética. Então a pressão de um gás real é muito menor, né, se a gente comparar em relação à pressão de um gás ideal. Olha só como são as questões. Do lado esquerdo, eu tenho aqui um gráfico de Lennard-Jones que estabelece uma relação entre pressão e volume. Do lado direito, tenho a de um gás real. Veja, na questão do gráfico de pressão e volume, nós temos a questão em que nós vemos, e como eu disse para vocês, que a relação entre pressão e volume é exponencial, e cada um desses gráficos são chamados de isotermas, e cada um desses gráficos é feito a uma temperatura. E perceba, como eu já disse para vocês, que à medida que a temperatura aumenta, os gráficos vão sempre subindo, porque é uma coisa que já é esperado. Novamente, se você fixar aqui no volume 6 litros e você começar a aumentar de uma isoterma para outra, você vai ver que a pressão sempre está aumentando, o que é uma coisa que se espera. Se espera porque se você tem a temperatura, onde eu estou apontando a 250 kelvins,
que é uma temperatura maior do que 200. Então, a 250 kelvins, a energia cinética das moléculas será maiores, o choque dessas moléculas na parede ou recipiente vai ser maior, portanto, a pressão a 6 litros, a pressão vai ter que ser maior do que se eu considerar, por exemplo, a 100 Kelvin, que é uma temperatura muito menor. Então, isso já é esperado. Acontece que quando você vai trabalhar com gases reais, por causa das interações, você vai ver que sobre temperaturas maiores, lembre que eu falei para você o seguinte: quando que nós vamos ter uma situação, ou quando que um gás vai se comportar como um gás ideal? Ideal, quando você tiver temperaturas altas e pressões baixas. Veja aqui do lado direito que nós estamos vendo uma situação de gás real. Em temperaturas altas, como 50 graus Celsius, o perfil do gráfico de pressão versus volume é muito parecido com o da esquerda, que é de uma situação de idealidade. Mas quando você vai baixando a temperatura, por exemplo, 40, 31, 20, veja, você acaba mudando o perfil do gráfico de pressão versus volume. Por quê? Por causa das interações intermoleculares. Então você veja que a 40 graus, ele está aqui caindo exponencialmente, mas ele começa a ter um sobressalto aqui. E isso já é um resultado de interações intermoleculares, à medida em que o volume vai aumentando. Veja que eu preciso apontar, e isso vocês vão ver em fisicoquímica, esse ponto que está com uma estrela, e para vocês entenderem o que é esse gráfico. Então, esse gráfico é de pressão versus volume. Aonde eu estou aqui passando um laser, ele seria a fase gasosa, essa parte aqui em branco. E essa parte aqui que está em cinza ou azul claro, essa parte que eu estou passando o laser aqui, ela seria uma fase líquida. Seria a fase líquida. Então aqui fase gasosa e aqui a fase líquida. Veja que aqui na fase da parte esquerda você não tem fase líquida, porque os gases não interagem, como eles não interagem, não tem por que você ficar falando de mudança de fase. Mas no gás real, como eles interagem, você tem que considerar a possibilidade de sair de fase líquida, de fase gasosa para fase líquida. Então, à medida que você está a 50 graus Celsius, o CO2, por exemplo, ele continua em estado gasoso, tem um perfil aqui de um gás ideal, mas quando ele passa para 40 graus, ele já começa a ter uma mudança de seu perfil, já não passa a ser tão exponencial, e quando ele atinge 31,0 graus Celsius e atinge a esse volume, que deve ser em torno de 0,1 litro por mol, ele atinge o gráfico, a ponta desse gráfico de separação de fase entre a fase gasosa e a fase líquida. Vejam, essa parte aqui em que nós estamos é uma parte muito característica, é chamada de temperatura crítica, ou uma temperatura, deixa eu mostrar aqui, ou uma temperatura de fluido supercrítico. A temperatura crítica, ela é uma propriedade da matéria em que, veja bem o seguinte, se nós estivermos abaixo da temperatura crítica, abaixo, você consegue ver aqui é a superfície da fase líquida do gás que já se transformou líquido com o líquido, com a substância que não está na fase líquida. Então isso aqui é uma interface de parte da substância que já se transformou líquido e aqui de fase da substância que não se transformou em líquido. Ou seja, aqui nessa fase, na onde eu estou apontando aqui, é mais ou menos aqui, ó, no gráfico que eu estava mostrando para vocês. Mais ou menos aqui. Ó. Acima eu tenho líquido, acima eu tenho gás, abaixo eu tenho líquido. Então, vou mostrar de novo. Aqui eu tenho gás, aqui eu tenho líquido. E aqui é a interface. Quando a gente vai abaixando a temperatura, veja, abaixando a temperatura significa que eu estou caminhando aqui. Estou diminuindo, mudei a isoterma. Eu vou abaixando mais um pouquinho a temperatura, eu vou atingindo cada vez mais a fase líquida. E conforme eu vou atingindo a fase líquida em volumes menores, eu caminho mais para a fase líquida. E quando eu caminho mais para a fase líquida,
Vai ficar, logicamente, a substância vai condensar e vai virar líquido. A questão é a seguinte, quanto mais eu saio de 31,0 graus Celsius, eu vou, por exemplo, para 31,10 graus Celsius, eu vou, ou melhor dizendo, né? Me desculpe, deixa eu voltar aqui. Quando eu estou, por exemplo, com 32 graus Celsius e eu vou caindo a temperatura e vou chegando lá 31, 90 graus Celsius, 31, 50 graus Celsius, eu vou chegando cada vez mais próximo deste ponto. Se for mais baixo que 31, eu vou conseguir ver isso aqui, ó. Se eu abaixar, só um minutinho. Se eu abaixar de 31,0 graus Celsius, eu vou inserir dentro da fase líquida. O que nós veríamos aqui nessa figura, nós só veríamos essa parte líquida, nós não veríamos a parte gasosa. Acontece o seguinte, como nós estamos vendo o líquido, conforme a gente vai diminuindo a temperatura de 32 para 31,90, 32,40, 32,30, 32,20, o que acontece? Nós vamos atingindo e se aproximando da temperatura crítica, que é 31,0 graus. E o que acontece? A fase líquida que a gente conseguia ver, eu começo a ter, veja, ela começa a virar uma nuvem. E eu não consigo, a hora que eu chegar na temperatura crítica 31,04, eu vou ver essa situação aqui, ó. Eu não consigo separar o que é líquido do que é gás. Aqui é gás, aqui era líquido. Eu não consigo mais ter uma separação de fase. Essa aqui é uma característica importante da substância. É uma característica de propriedade única que nós chamamos de fluido supercrítico. Então, acima de 31,0 graus Celsius, eu vou ter gás. Abaixo de 31,0 graus Celsius, eu vou ter líquido. À medida que a temperatura vai se aproximando da temperatura crítica, a fase líquida se mistura à fase gasosa e a gente já não tem mais uma separação de fase. Essa é uma característica importante que é de... Tem pesquisadores, que consideram como se fosse um quarto estado da matéria. A matéria tem 3 estados: gasoso, líquido e sólido. E teria um quarto estado que seria de um fluido supercrítico. Tudo bem, gente? Compreenderam? Estamos falando de gases reais, de interações, e essas interações que são importantes, tá? Para a gente poder entender. Vocês compreenderam? Bem, veja, se nos gases reais, existem interações intermoleculares, existe um fator que é importante para dizer se essas interações que estão acontecendo são de ordens atrativas ou são de ordens repulsivas. Como que a gente consegue trabalhar isso? Veja, aqui você tem o fator de compressibilidade. Esse fator de compressibilidade vem da lei dos gases ideais, que é PV igual a nRT. Veja, se eu pegar a pressão, passar aqui dividindo o nRT e passar o número de mols e passar dividindo o volume, eu vou ter que volume molar ideal, porque essa lei dos gases ideais é uma equação que é dada para gases ideais, ou que se comportam como ideal, vai ser igual a RT dividido por P. Então, volume molar, molar ideal é igual a RT dividido por P. Se você calcular um volume molar de uma molécula que for maior ou for menor em relação ao volume molar ideal, é sinal que está acontecendo interações, ou repulsivas ou atrativas, como a gente vai ver. Mas se nós considerarmos o volume molar... veja, essa aqui é a relação, a lei dos gases ideais. Se você passar o N dividido aqui o V,
Então nós vamos ter que pressão versus volume molar é igual a RT. Essa equação aqui pode ser chamada como Z, que é o fator de compressibilidade. Fator de compressibilidade. Num gás ideal, esse Z aqui ele é igual a 1. Por que ele é igual a 1? Lembra que eu falei para vocês? Eu vou mostrar aqui, ó, da lei de Gay-Lussac. Não, de Boyle. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Quando a pressão se multiplica com o volume, eu vou ter uma constante. Então, vamos voltar lá. Quando a pressão se multiplica com o volume, é uma constante. Pressão vezes V é constante, que é igual a nRT, que é uma constante. Ou seja, esses números passam a ser iguais. Se eu dividir PV por nRT, vai ter que dar igual a 1. E isso é uma condição de o quê? De que um gás é ideal. Então, se eu pegar P, a pressão, multiplicar pelo volume molar, dividir por RT, isso foi igual a 1. O Z foi igual a 1. Tá vendo aqui a linha verde? Ele não se altera, isso aqui é uma questão de idealidade. Mas quando o Z é diferente de 1, veja os gráficos aqui, ó, dos gases. Quando o Z é diferente de 1, no fator de compressibilidade, isso é sinal que o gás não se comporta como um gás ideal, e sim como um gás real. Quando Z é maior do que 1, significa que você tem interações repulsivas. Quando Z é menor do que 1, você tem um domínio de interações atrativas. Para melhor compreensão, antes da gente olhar aqui para o gráfico, o Z pode ser também determinado pela comparação entre o volume molar real dividido pelo volume molar ideal. Então veja, se Z for maior do que 1, deixa eu só colocar um negócio aqui. Se Z for maior do que 1, que é isso aqui, se Z for maior do que 1, o volume molar real ele vai ser maior do que o volume molar ideal. E isso é um indicativo de repulsão. O que é esperado se você espera que para ser um gás ideal esse Z fosse igual a 1, então o volume molar real igual ao volume molar ideal, para ser igual a 1, isso seria uma questão de idealidade. Mas quando o volume molar real ele acaba sendo maior do que o volume molar ideal, e isso é uma característica de que os gases estão ocupando um maior volume, então isso é um indicativo de repulsão. Quando o volume molar real, quando o volume molar real ele for menor do que o volume molar ideal, quando o volume molar real for menor do que o volume molar ideal, significa que as moléculas, na realidade, estão ocupando um volume menor. Se elas estão ocupando um volume menor, significa então que elas estão tendo uma interação atrativa. E por isso então que o volume molar acaba sendo menor do que o ideal. Veja que isso são questões importantes que eu estou falando para vocês. Por que são importantes? Olhando o gráfico aqui, toda vez que esse gráfico estiver acima de Z, acima de 1, você tem uma situação de interações repulsivas.
Então, toda vez que você tiver as pressões aqui, a partir, veja que tem gases que as interações repulsivas, é, elas são consideradas, são importantes, por exemplo, o nitrogênio a partir de 200 atmosferas, o metano a partir de 400 atmosferas, o CO2 a partir de 450 atmosferas. Mas esses gases que eu falei para vocês, eles possuem interações atrativas, como vocês estão vendo aqui, principalmente a partir de, por exemplo, vamos pensar que eu estou querendo, gente, liquefazer, transformar em líquido o CO2. O CO2, para a gente transformar em líquido, tem que ser, veja bem, ele atinge um Z aqui, ó, um menor Z aqui, na faixa aqui mais ou menos de 100 atmosferas. Então, a 100 atmosferas você vai ter a situação de maior atração entre as moléculas de CO2. Então, essa aqui seria a pressão ideal para que você pudesse comprimir o CO2 e ele virar líquido. Porque quanto maior for a atração, maior vai ser o favorecimento para você ter a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Ninguém vai trabalhar para poder transformar CO2 em líquido numa situação, por exemplo, a 450 atmosferas, porque fica muito mais caro. Vai se gastar mais energia. Enfim, o processo fica muito caro, você não vai conseguir vender o produto. Então, aqui, por exemplo, o metano, o ideal seria que você está favorecendo em torno quase de 200 atmosferas. Por quê? Porque aí você teria a maior interação do metano para poder fazer ou favorecer a compressão dele. Agora, veja como é difícil você comprimir e transformar o hidrogênio líquido. Porque o hidrogênio tem uma interação repulsiva muito grande, que é o gráfico em laranja. Então, o hidrogênio líquido é muito caro, porque é muito difícil para ser feito. Né? E o nitrogênio? Nitrogênio deve estar aqui também, nessa faixa aqui, ó, de 100 atmosferas. Entenderam por que é importante a gente considerar essas interações atrativas, olhar o fator de compressibilidade, para que a gente possa verificar em que momento é mais fácil para a gente comprimir um gás e transformar ele de gás para líquido? Conseguiram entender isso? Moçada, conseguiram? Veja, vamos lá. Essas questões, né, das interações intermoleculares e as questões de mudança do estado físico são importantes porque você veja, geralmente, né, um gás possui grande desordem, forças de atração e forças de atração e repulsão são fracas. Lembrando que essas interações passam a ser mais consideradas quando nós estamos falando de temperaturas baixas e pressões elevadas. Lembrando aqui o gráfico, olha. Temperaturas altas e pressões, temperaturas altas e pressões baixas, tá vendo? Caindo, tá vendo? Pressões, alta temperatura. A temperatura é a isotérmica, isso é linha única, 50 graus Celsius. Então, temperaturas elevadas e pressões baixas, eu favoreço a situação aqui do lado esquerdo, que são as situações de gás ideal. Temperaturas menores, como vocês estão vendo aqui, olha. Temperaturas menores e pressões elevadas, eu favoreço as situações de interações intermoleculares. E aí nós vamos ter questões de repulsão, de atração, elas não passam a ser fracas, elas começam a ter, passar a ser importantes. Então tudo depende da situação. Nós temos uma situação de repulsão, ela é muito presente quando nós temos essas colisões. Num gás, ele não é um estado condensado. Por que não é condensado? Porque a condensação acontece quando nós estamos mudando do estado gasoso para o estado líquido, e é um estado fluido da matéria. Quando a gente muda para o estado líquido, ou seja, que é essa situação em que um gás atinge essa parte,
considerando agora a situação da realidade, em que um gás você vai aproximando tantas moléculas, vai favorecendo tantas interações entre as moléculas a ponto delas se organizarem, diminuírem a entropia. Veja que uma molécula que está aqui onde eu estou passando o laser, ela está na fase gasosa, a entropia dela é muito maior do que as moléculas que estão aqui na fase líquida. Então, dentro da questão das moléculas que estão na fase líquida, você tem uma desordem relativa, forças de atração e repulsão de magnitude intermediária, mas muito maiores do que na fase gasosa. Você já tem uma matéria em estado condensado e mesmo assim se possui fluidez. Quando você passa para o estado sólido, é uma situação de alto ordenamento, com forças de atração e repulsão são muito intensas, muito maiores do que no líquido. O estado também é condensado, mas ele não é fluido. Então são as três características. Muito bem. Veja que quando a gente trabalha com as questões de veja, eu estou falando, vou mostrar algumas equações que é só para vocês conhecerem. Então não se assustem, porque isso aí vocês vão ver em físico-química. Quando a gente estuda a questão da idealidade, a lei que cuida da idealidade dos gases ideais é essa aqui. PV é igual a nRT. Mas eu mostrei aqui por meio desse gráfico que os fatores de realidade são importantes. Que você tem gases que a partir de algumas pressões, eles começam a se comportar como os gases reais e nós precisamos descobrir qual que é a situação de maior interação atrativa até para transformar esses gases, em líquido. Muito bem. Então, veja, você tem aqui a equação do estado do virial. O que é essa equação do estado virial? São equações, né, que estão baseadas em observações empíricas. Então, veja, olha só, essa equação ela tem um primeiro item aqui, que é o número 1, que significaria o primeiro coeficiente variável, representaria essa equação aqui. Porque, lembra-se, acabei de falar para vocês, se a equação, se a molécula comportasse como ideal, o fator de compressibilidade seria igual a 1. Seria igual a 1. Então a equação seria Z é igual a 1 e seria uma reta. Quando você considera a fator de... Isso aqui é só para conhecimento de vocês, hein? Quando a gente considera um fator de realidade, a equação não pode ser apenas igual a 1. Ela tem que ter outros fatores, essa equação matemática. Então, ela precisa ter outros coeficientes variáveis, outros itens que complementam a equação. O segundo item é chamado do segundo virial, que é esse B dividido pelo volume molar. Depois eu tenho um terceiro virial, que é esse C dividido pelo volume molar ao quadrado, e a dependência exponencial só vai aumentando. Veja que a dependência da equação, esse item é muito maior a dependência dele do que desse, porque aqui você tem um fator C dividido por volume molar ao quadrado, e um volume molar ao quadrado é um número que seria muito maior. Então, se você tem um C dividido por um número muito maior, o resultado final dessa conta acaba sendo muito pequeno em relação a esse, que é uma relação direta entre B dividido por volume molar. Por isso que está aparecendo aqui, B dividido pelo volume molar é muito maior do que C dividido por volume molar ao quadrado. O que está querendo dizer com tudo isso? B e C são propriedades que estão relacionadas a cada substância. Cada substância tem uma propriedade do metano, como etano, como hidrogênio. Todos eles possuem suas propriedades de coeficiente virial B e C, que vão configurar uma equação dessa daqui para cada uma das moléculas. Essas equações tentam explicar ou tentam desenhar esses perfis de gráfico do Z em função da pressão do gás. Eu vou repetir. Essa equação é uma equação dos gases ideais. Se a gente pegar o PV e dividir por nRT, esse resultado vai ser igual a 1 para um gás ideal. Se a gente tivesse um gráfico, então, de Z em função da pressão atmosférica, o Z igual a 1 seria sempre constante para um gás ideal.
Só que para uma situação de realidade em que interações repulsivas e interações atrativas existem, seria muito bom que nós tivéssemos uma equação que não fosse só z igual a 1, mas que tivesse outros itens a mais que pudessem permitir a gente escrever ou desenhar esses perfis de Z em função da pressão atmosférica. Mas para quê, professor? Para que a gente pudesse prever, para que nós pudéssemos prever em que momento a gente pode comprimir um gás. Então, essa equação é que descreve, que foi criada para poder descrever essas curvas. Existe uma outra maneira também de escrever essas equações reais, que também são chamadas, que não seriam essas equações do virial, mas seriam essas equações de Van der Waals, que teria essa primeira parte e essa segunda parte. Essa primeira parte que depende desse coeficiente, dessa constante, desse parâmetro A, que está associado às atrações, e este B, que está associado às repulsões. Veja, o que eu estou querendo dizer com isso, essas equações? Independentemente se a equação é de Van der Waals ou é do virial, essas equações da direita foram todas obtidas por meio da equação de Van der Waals, onde A e esse B são parâmetros, propriedades da molécula ou de cada molécula. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Vejam, aqui é CO2 e aqui é calculado para o CO2. Veja, você tem, perceba aqui onde eu estou passando o laser, você tem linhas que são tendências exponenciais, assim como essa linha 50 graus Celsius. Depois você começa a ter desvios da idealidade, ou seja, já não é mais exponencial, até chegar nesse vermelhinho aqui, que é igual a 1, que é muito semelhante ao que aconteceu a 40 graus. Mas depois, quando você atingiu o 1, veja que você começa a ter quedas negativas aqui, ó. O perfil é negativo, ou seja, não é como aqui da esquerda que é real, que não é negativo, ele para reta, porque é mudança de estado físico. Quando tem mudança de estado físico não muda nada, permanece constante, depois começa a cair. Ele começa a cair, olha, e subir. Isso aqui é um erro. Onde está esse gráfico? É um erro, porque se você acompanhar aqui pressão por volume, você vai ver que ele está mostrando que à medida que você aumenta o volume, você está aumentando a pressão, e isso não é uma verdade, é mentira isso. Não existe isso, se aumentar o volume e aumentar a pressão. Então, isso é um erro, né, um erro do cálculo dessas equações, que o pessoal faz, eles fazem uma aproximação. Então, veja, aqui essa linha azul, ela está querendo simular essa linha em cinza, e o gráfico e essas linhas laranjas são as linhas do cálculo da equação de Van der Waals, que poderia ser usando a equação também do virial, e quando chega e atinge a linha de mudança de estado físico, onde o amarelinho ou o creminho mais claro aqui seria gás e o amarelinho mais escuro seria líquido. E essas linhas, quando atinge a linha azul aqui, você passa uma reta ligando a outra continuação. Ou seja, na verdade, você está tirando essa parte aqui, ó, que é um erro dessa aproximação das equações de Van der Waals. Professor, pelo amor de Deus, por que isso? Simplesmente para a gente poder conhecer o perfil desses gráficos e a partir desses gráficos a gente conseguir ter um gráfico como esse aqui de Z em função da pressão, e assim a gente saber em que momentos é melhor para a gente poder comprimir um gás e a empresa que trabalha com produção de gás e líquido perder menos dinheiro. Aqui são só, vou mostrar para vocês algumas constantes de Van der Waals, né, aquele fator A e o fator B de cada um dos compostos gasosos. Isso aqui é tabelado. Então, se você tem o fator A e o fator B, e te fornece o volume e a pressão e a temperatura, ou melhor dizendo, se você tem o valor do volume, tem o valor A e o valor B e sabe a temperatura, você vai calcular a pressão do gás. E assim por diante. Aqui é do fluido supercrítico, já mostrei para vocês.
Percebam, né, lembrando, né, que essa questão do fluido supercrítico é uma situação particular em que nós vamos atingir a temperatura crítica, é uma temperatura em que a gente não consegue separar a fase líquida da fase gasosa. E, 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 e aí, a partir desse conhecimento, né, a gente precisa, para condensar um gás, ou seja, transformar um gás do estado líquido para o estado gasoso, a gente precisa sempre ter uma temperatura abaixo da temperatura crítica. Na temperatura crítica a gente não consegue condensar porque a gente está numa situação de um fluido supercrítico. Então eu preciso ter sempre essa situação aqui, em que eu vejo o estado físico, né, do gás e do líquido. E aí, claro que a gente tem gases permanentes, ou seja, gases que na sua concepção, na sua forma mais estável existindo na natureza, elas sempre existem na forma de gás. Então, para a gente transformar moléculas como hidrogênio em gás, olha a temperatura que eu preciso para transformar em líquido. Olha a temperatura crítica do hidrogênio, 33,3. Veja, para eu poder 33,3 a 12,8 atmosferas. 33,3 é menos 239,7 graus Celsius. Ou seja, para eu transformar o hidrogênio em líquido, eu precisaria abaixar a temperatura para menor do que 239,7 graus Celsius. Ou seja, você não consegue. É muito caro para você fazer isso. Ninguém vai comprar hidrogênio líquido, entendeu? Olha só o nitrogênio para ser líquido. A temperatura de crítica, 126,2 Kelvin, que corresponde a menos 147 graus Celsius. Olha o oxigênio líquido. Você tem que ter uma temperatura abaixo da temperatura crítica, menos 118 graus Celsius. Olha o metano, abaixo de menos 81,9 graus Celsius. Ah, mas por que abaixo de menos 181? Porque essas moléculas são moléculas que interagem muito. Muito. Então, assim, desculpe. São moléculas que interagem pouco, são moléculas que têm um movimento de repulsão muito grande. Então, veja que é a questão do metano. Para você comprimir o metano líquido, você teria que estar a 200 atmosferas. Gente, 200 atmosferas também, primeiro, é uma situação de gravidade muito grande. Perigo se trabalhar com uma pressão muito alta assim. Então, você veja, olha só que se utilizam para você produzir metano. 45,8 atmosferas. 45,8 atmosferas. Vamos achar aqui, ó, 45. 100, eu estou trabalhando aqui, ó. Mais ou menos aqui. 45,8 atmosferas. Se 100 está aqui, 50 está aqui, então eu estou trabalhando aqui, ó. Então, eu estou trabalhando ainda numa situação de atração, né, entre o metano, mas não é na situação melhor de atração. Por quê? Porque eu estou próximo de 200 atmosferas, que é muito perigoso. Então ele está trabalhando numa situação ainda de, é, é, de atração, né, entre as moléculas de metano, que não é a situação ideal, com uma situação de quase 50 atmosferas, para poder produzir o metano líquido. Mas tem outras moléculas que elas não são gases, ou seja, não são gases permanentes, você não vai encontrar elas na forma estável, na forma de gás. E aí, para você transformar o estado, a mudança de estado de sólido, desculpe, de gás para líquido é mais fácil. Então, o CO2, por exemplo, para mudar do estado líquido, do estado gasoso para líquido, basta ter uma temperatura abaixo de 31,1 graus Celsius. O ácido clorídrico, para você transformar do estado gasoso para o estado líquido, basta ter temperaturas menores que 51,6 graus Celsius. A amônia, menor que 133 graus Celsius. O SO2, dióxido de enxofre, 158. E a água abaixo de 100 graus Celsius. Abaixo, a temperatura crítica da água é 647 Kelvin. Então, abaixo de 374 graus Celsius, você já consegue. Veja bem a pressão, hein, gente? Lembrando que tem que olhar a pressão também. Você já consegue ter a água líquida. Então, gases permanentes, eles eu nem vou afirmar que eles não podem ser liquefeitos. Na verdade, eles até poderiam ser liquefeitos. A questão é a questão do perigo.
a dificuldade em você liquefazer gases permanentes por causa das dificuldades de compressão e de explosão. Enquanto os gases não permanentes podem ser liquefeitos muitas vezes abaixo de 25 graus Celsius. Deixa eu... Tudo bem aí, gente? Compreenderam aí? Então, assim, essa questão... Ok, Ingrid. Essa questão... Não, nada, eu ia falar que tá tudo bem. essa questão de gases reais e gases ideais, a importância para vocês não é a equação. A importância é vocês saberem... Deixa eu só colocar novamente aqui, para que vocês possam... A importância para vocês aqui é que vocês saibam, né, que vocês dominem o fato de que para você ter um gás ou converter um gás, uma molécula gasosa em líquido, você tem que levar em consideração que precisa ter interações entre essas moléculas. Interações entre as moléculas é uma situação de realidade, não de idealidade, porque numa situação de idealidade as moléculas não interagem, não interagem. Então, é uma questão que, se elas vão interagir, elas precisam interagir para poder se juntar, para poder mudar de estado físico de gás para líquido. Então, nós precisamos ver que situação seria melhor em termos de pressão, em termos de temperatura. Por isso que existem equações que nos auxiliam nisso, como o fator de compressibilidade. Como o fator de compressibilidade, que é uma dessas parâmetros que vocês vão estudar em físico-química. Tudo bem aí, gente? Veja, Tudo certo. eu vou fazer alguns exercícios com vocês, para a gente tentar fixar essas questões. Eu vou pedir só um tempinho para eu poder abrir aqui o documento e mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, só um minutinho. Vamos lá. Só deixa eu fazer agora um. Vamos ver se eu consigo agora alterar. É que eu tô fazendo a gravação aqui, tá, gente? Só um minutinho. Tô fazendo uma adaptação aqui. Pronto. Vamos lá. Agora deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só responde aí no chat pra mim se vocês estão conseguindo ver. Sim, estou. Tá. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Professor, essa Oi. lista já tá lá? Tá lá. Acho que tá. Se não tá, eu vou colocar hoje, tá?
E a aula que eu Tá estou bom. gravando aqui, eu também vou colocar hoje lá para vocês. Deixa eu ver aqui como que tá aqui na gravação, se vocês estão vendo. Estão vendo tudo. Ok. Olha só, gente. Vou começar a fazer aqui os exercícios, tá bom? Aí eu vou colocar lá. Terminando tudo, depois que. Não vou falar que vai ser imediatamente, né? Mas eu vou colocar, sabe? Até domingo eu coloco tudo isso aqui para vocês. Vamos lá. Uma amostra de gás aquecida em um cilindro consome 524 kJ de calor. Ao mesmo tempo, um pistão comprime o gás e realiza 340 kJ de trabalho. Aí ele pergunta qual é a variação de energia interna do gás durante o processo. Então, questão importante aqui. Questão importante. Repetindo, a amostra tem um gás, uma amostra de gás que foi aquecida, em um cilindro, e uma amostra de gás aquecida em um cilindro consome 524 kJ de calor. Então foi absorvido, o calor é um calor absorvido aí, ou seja, você para aquecer uma amostra, se o seu gás é o seu sistema, ele absorveu essa quantidade de calor para ser aquecido. Então está aqui o dado calor absorvido, 524 kJ. Depois, ao mesmo tempo, um pistão comprime o gás. Então, além de você estar fornecendo uma energia calorífica que ele está absorvendo, você está comprimindo o gás. Quando você comprime um gás, você está realizando trabalho sobre o gás. Ele está ganhando energia também, de 340 kJ. Ele pergunta qual que é a energia interna. Veja, a energia interna, ela pode ser, a variação dela pode ser definida em função da quantidade de calor e da quantidade de trabalho. A quantidade de calor foi fornecida, a quantidade de trabalho foi fornecida. O calor foi absorvido e o trabalho foi realizado. Então, todos eles são positivos. Nós vamos somar os dois e o resultado vai ser, a variação da energia interna foi de 864 kJ de energia. Cadê vocês? Alguma dúvida nesse exercício? Exercício simples, assim. Aqui é de interpretação. O que é absorvido e o que é realizado. Se, ao invés de ele ter falado que você aqueceu o seu sistema, você falasse que o seu sistema está sendo resfriado, ele estaria perdendo energia. Então não seria 500, não seria 524 kJ positivo, seria negativo. Se ao invés de ele estar sendo comprimido, ele estivesse expandindo, aí o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança. Então não seria mais 340, seria menos 340. Tudo bem aí, gente? Compreenderam aí? Bem, Sim, professor. vamos lá. Um gás em um cilindro foi colocado em um aquecedor e ganhou 5.500 kJ de calor. Então, como dado, que é importante, o calor foi absorvido. Ele está falando que o gás em um cilindro ele foi aquecido e ganhou 5.500 kJ de calor. Depois ele fala o seguinte: se o volume do cilindro aumentou de 345 ml para 1.846 ml, contra uma pressão atmosférica de 750 torrs durante o processo, então ele está falando que a pressão é constante,
qual que é a variação da energia interna do gás no cilindro. Então, vamos lá. Ele está me dando a pressão, que é constante. Ele está me dando um volume inicial. Ele está dando um volume final. O que ele está falando é o seguinte. Ele está te falando que você tem um cilindro. Deixa eu tentar desenhar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aumenta firme aí vocês. Então você veja bem o seguinte, ele está falando que você tem um volume, um cilindro, né, que ele tinha 345 ml. Isso aqui. ml era o volume e tem um gás lá dentro. Então aqui também a gente não pode esquecer que tem um gás lá dentro. Deixa eu ver aqui. Então aqui tem um gás. Essas bolinhas enormes são as moléculas do gás. Então você tem um gás aqui dentro. Você tem 345 ml, é o volume. E você esse gás, né, esse cilindro, ele vai sofrer um aquecimento. Então, fatalmente, tem uma fogueira ou um aquecedor aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aquecedor aqui. Vou pegar a nuvem aqui. E aí, essa questão do... Estou conseguindo dizer, mas enfim. Então tem uma fogueira aqui aquecendo isso aqui. E quando ela aquece, ela vai fornecer 5.500 kJ de calor. E o volume, no início, era 345. Quando eu aqueço e eu forneço essa quantidade de calor, o volume passa a ser 1.846 ml. E tudo isso acontece à pressão de 750 torres. E aí ele está perguntando para a gente o seguinte, qual que é... Ele está perguntando para a gente aqui qual que é a variação da energia interna. É isso que ele está perguntando para a gente. Que ele está querendo saber. Bem, primeira questão, para a gente resolver, né, essa questão. Primeira coisa a saber, né? A variação da energia interna é igual ao calor mais trabalho. E trabalho é igual a pressão externa
é igual a pressão externa vezes pressão externa vezes a variação do volume. Vezes a variação do volume. Então, eu consigo calcular essa primeira parte aqui, ó, do trabalho por meio dessa equação. Então, eu pegaria a pressão externa, que é 750 tors, e faria a variação do volume, 1.846 ml menos 345 ml. É a primeira questão, é a primeira coisa a ser feita. Vejam, esse resultado, fazendo essas continhas, ficaria 1,126 vezes 10 a 6 torr. Torr é uma unidade de pressão, vezes ml. Só que a gente precisa, para a gente poder, para nós podermos fazer as contas, a gente precisa ter uma unidade de energia, porque calor, a unidade de calor é energia. Veja que ele forneceu aqui, ó, a quantidade absorvida foi 5.500 kJ, e eu preciso transformar esse resultado aqui, olha, de 1,126 vezes 10 a 6 torr vezes ml em unidade de energia. Primeira questão, vou mudar essa unidade de ml para litro. Como que eu vou fazer isso? 1 ml é 10 a menos 3 litros. Eu consigo cortar aqui, ó, ml por ml. Eu vou fazer essa multiplicação do 1,126 vezes 10 a 6 vezes 10 a menos 3 litros, e aí o resultado, que antes era 1,126 vezes 10 a 6 torr vezes ml, vai passar a ser 1,126 vezes 10 a 3 torr vezes litro. Veja isso que eu estou falando para você, esse resultado aqui, gente. Você veja que isso não está dentro da disciplina. Assim, não está dentro do conteúdo de termodinâmica. Por isso que eu estou fazendo aos poucos, para vocês terem, assim, como que faz essas mudanças de unidade para chegar à unidade de energia, tá bom? Então tá aqui, olha, trabalho 1,126 vezes 10 a 3 torr litro, que a gente conseguiu aqui na parte de cima. Acontece o seguinte, 1 torr, você poderia falar, professor, aonde você pegou isso? Na internet. Se você colocar assim, quanto Pascal, porque aqui está cortadinho aqui isso aqui, mas é Pascal, é a unidade de pressão. 1 torr equivale a 133,3 Pascal. Pascal. Lembrando que a gente está querendo transformar em joule. E joule, olha só como são as coisas, eu vou escrever até aqui. A gente está querendo converter em, está até escrito aqui em cima. Nós estamos querendo, isso aqui é uma informação importante. 1 joule é igual a Newton metro. Isso aí eu tinha falado em sala de aula, tem um tempinho já, mas é importante, quando a gente estava vendo definições de força. 1 joule é igual a Newton metro. O que eu estou querendo transformar? Esse torr vezes litro em Newton metro. Então, olha só aqui. Ó. 1 torr é 133,3 Pascal. Só que 1 Newton, ó, aparecendo um Newton aqui de cima, está aparecendo aqui. 1 Newton é igual a 1 Pascal vezes metro ao quadrado. 1 Newton é igual a 1 Pascal vezes metro ao quadrado. E lembrando que a gente tem aqui ainda uma unidade em litros, e eu preciso ter a unidade em newtons newtons metro, e aqui não está aparecendo metro, apareceu metro ao quadrado aqui, mas o metro não pode ficar na parte de baixo, tem que ficar na parte de cima, porque é newtons metro. Veja, 1 metro cúbico é 10 a 3 litros. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, veja bem o seguinte. Eu vou cortar esse litro com esse litro. Eu vou cortar esse Pascal com esse Pascal.
Vou contar esse torque para esse torque. Vou cortar 2 metros aqui de cima com esses duas unidades de metro embaixo e 2 unidades de metro em cima. Vai ficar newtons vezes metro. Ou seja, vai ficar joule, porque joule é newton vezes metro. E o que nós vamos fazer para fazer essa conta? Nós vamos pegar esse 1,126 vezes 10 a 3, multiplicar por 133,3, multiplicar por 1, vai dar um resultado. E daí nós vamos dividir pela multiplicação de 1 vezes 10 a 3. Esse resultado vai dar menos... Deixa eu ver se esse menos faz sentido. Vai dar menos 150,1 Newton metro. Menos porque a gente que não colocou aqui em cima, né? Menos. E aqui é menos. E aqui é menos. Deixa eu ver. E aqui. Não vou colocar menos aqui. Espera aí. E aí nós vamos ter menos 150,1. É porque esse menos é porque está sendo realizado trabalho. E a equação é W é menos pressão vezes variação do volume. Veja, e aí, terminou o exercício? Não, porque ele não quer isso, ele quer a variação da energia interna. A variação da energia interna, ela vai ser igual à quantidade de calor que ele já falou, que foi fornecido 5.500 kJ, então 5.500 kJ, mais a quantidade do trabalho. O trabalho é menos P vezes a variação do volume. O trabalho, então, é menos 150,1 joule, está aqui. Então, lembrando, isso aqui é 5.500 kilojoules, ou seja, 5 milhões de joule menos 150,1 joule, ou seja, 5.499,85 kilojoule. Isso que é a variação de energia interna pela realização do trabalho. Qual que é a dificuldade desse exercício? A dificuldade desse exercício é simplesmente essa questão das unidades. Porque para as pessoas que não prestarem atenção na unidade, for fazer a conta, vai gerar torr e ml, ele não vai considerar que é torr ml, vai considerar tudo isso aqui como joule, e ele pegaria esse resultado e iria subtrair do resultado aqui do calor que foi absorvido. Então, reiterando, você tem um sistema que você tem um gás num cilindro que tem um volume de 345 ml de gás, que vai receber uma quantidade de calor de 5.500 kJ, mas essa quantidade de energia vai ser suficiente para que o gás expanda. Quando o gás expandir, ele está realizando trabalho, ele está empurrando o pistão para cima. E ao empurrar o pistão para cima, ele aumenta o volume para 1.846 ml. Muito bem. O exercício nos fornece a quantidade de calor que foi fornecida ao cilindro, o volume inicial e o volume final. Aí, e nos fornece a pressão que está acontecendo essa expansão. E ele pergunta qual que é a variação da energia interna. A variação da energia interna ela é definida como a quantidade de calor mais a quantidade de trabalho. O trabalho é definido como sendo menos a pressão externa vezes a variação do volume. A pressão externa foi dada, 750 torr. A variação de volume a gente pega o volume final menos o inicial. E esse resultado vai dar menos 1,126 vezes 10 a 6 torr ml. Nós temos um resultado que não está com a unidade de energia. Nós precisamos mudar isso para a unidade de energia. A unidade de energia joule
1 joule é newton-metro. Então a unidade aqui precisa aparecer newton-metro. Primeira coisa, vamos mudar ml para litro. Então 1 ml equivale a 10 a menos 3 litros. E aí nós vamos ter um resultado que o trabalho é igual a 1,126 vezes 10 a 3 torr vezes litro. Depois, o trabalho, que é igual a menos 1,126 vezes 10 a 3 torr litro, nós vamos mudar a unidade do torr para pascal. 1 torr equivale a 133,3 pascal. Só que eu preciso ter agora, eu tenho que cortar pascal, porque o torr eu já cortei, porque eu estou mudando, e preciso tirar esse litro. 1 newton equivale a 1 pascal por metro ao quadrado. E 10 a 3 litros equivale a 1 metro cúbico. E isso já nos auxilia para que esse pascal seja cortado com esse pascal, esse litro seja cortado com esse litro, e duas unidades de metro sejam cortadas com essas 2 unidades de metro. Vai sobrar o quê? Uma unidade, que é newton, vezes metro, que é justamente joule. Nós vamos obter esse resultado, que é menos 150,1 joule, e esse 150,1 joule vai ser subtraído dos 5.500.000 joules, porque é 5.500 kJ. E o resultado final vai ser, então, ou 5.549.850 joules, ou 5.499,85 kJ. Compreenderam, gente? Muito difícil. Talvez a questão da mudança de unidade. Mas conseguiram compreender a resolução da questão? Conseguiram? Ok, professor. Pois bem. Vamos fazer mais um exercício e aí eu libero vocês. Depois a gente faz mais ensaiadinho. Olha só o que ele está perguntando aqui. Diga se cada uma das declarações seguintes sobre um processo adiabático, bem, essa palavrinha adiabático, lembra, adiabático é de parede adiabática, é uma parede que não permite fluxo de energia, então significa que o Q é igual a 0 joule, foi o que está escrito aqui, 0 joule. Então, adiabático em um sistema fechado. Sistema fechado significa que a matéria também você não tem troca de matéria, perda de matéria. Então, diga se cada uma das declarações seguintes sobre um processo adiabático em um sistema fechado é sempre verdadeiro, sempre falsa ou verdadeira, sob certas condições. Bem, se é sempre verdadeira, sempre falsa ou verdadeira sob certas condições. Especifique as condições. Aí, primeira situação, ele fala o seguinte: variação da energia é igual a zero. Veja, variação da energia interna igual a zero. Para ser igual a zero, a primeira coisa, a variação da energia interna é igual a Q mais o trabalho, calor mais trabalho. E ele está falando que isso aqui é igual a zero. Se o processo é adiabático e Q é igual a zero, veja, delta U é igual a Q mais W. O processo é adiabático, Q é igual a zero. Então, aqui no Q vai ter o zero, que é do processo adiabático. E vai sobrar o trabalho. Se delta U é igual a 0 joule, então o trabalho é 0 joule. Então, isso aqui é verdade, ou seja, o A ele é verdade desde que o trabalho seja 0 joule. Vou repetir de novo. Você tem um processo que é adiabático. O diabático significa que a quantidade de calor que passa para fora é zero. E o sistema é fechado, não passa matéria.
Pois bem, aí ΔU é igual a Q mais W. Tá aqui. Se o processo é adiabático, então se o processo é adiabático e Q é igual a 0 Joule, e o processo não perde matéria, ΔU é igual a Q mais W, o Q, esse Q aqui, vai ser colocado como zero por causa disso aqui. E aí você vai conseguir continuar a equação, ΔU vai ser igual a 0 mais W. Ou seja, ΔU é igual a W. Ele está falando que ΔU é igual a zero. ΔU é igual a zero só se W for igual a 0 Joule. Então, essa condição ΔU é igual a zero vai ser realmente zero se W for igual a 0 Joule. Tudo bem, gente? Compreenderam? Próximo. Q é igual a zero. De fato, ele é verdadeiro porque o processo é adiabático. E se é um processo adiabático, não tem transferência de calor. Então, Q é igual a 0 Joule. Então, é verdadeiro, sempre verdadeiro. Depois C. Q é negativo. Q é negativo. Veja, o processo é adiabático, Q é igual a 0 Joule. Se é 0 Joule, nunca vai ser negativo. É zero. 0 é zero, não tem sinal. Então é falso. Nunca vai ser negativo. Nunca. Esse C aqui nunca vai ser negativo. Absolutamente nunca negativo. D. ΔU é igual a Q. Veja. ΔU. Veja bem. Nós já vimos que o processo é adiabático. Ou seja, Q é igual a 0 Joule. Sendo assim, ΔU é igual a W. Logo, a afirmação seria falsa se W for diferente de 0 Joule. O que ele está querendo falar é o seguinte. A afirmação ela só é verdadeira porque ΔU é igual ao trabalho. Se o trabalho for igual a 0 Joule, então ΔU vai ser igual a zero. E ele está falando que o Q, e ele está falando, né, que o ΔU, vou mostrar aqui de novo. O ΔU é igual ao calor. Então assim, o ΔU vai ser realmente, deixa eu escrever aqui. O ΔU vai ser igual ao calor, somente quando o W, que é o trabalho, for igual a zero. Porque ΔU é igual ao trabalho para um processo adiabático. Então, essa afirmação aqui que ΔU é igual a Q só é válida quando Q foi igual, foi igual a zero. Por quê? Porque num processo adiabático fechado, ΔU é igual a W. A última questão aqui é ΔU é igual a W. É verdade. É sempre verdade. A gente já viu isso. É verdadeiro porque o processo é adiabático. A gente sabe que ΔU é igual a Q mais W. Como o processo adiabático, o calor é igual a zero.
Então, se o calor é igual a zero, esse ΔU vai ser igual a W, que é o que ele está colocando ali. Compreenderam aí, gente? Compreenderam? Hum. Tô quietinhos. Misericórdia. Deixa eu ver se vale a pena fazer isso aqui. Melhor não. Melhor não, senão eu vou deixar vocês estressados. Deixa eu fazer isso aqui em sala de aula. Olha só, eu acho que por hoje tá bom. Deixa só eu explicar para vocês o que a gente viu fazendo um remember aqui. Hoje a gente viu um pouquinho sobre entropia. Nós vimos que um sistema, a espontaneidade de um processo sempre caminha por um processo do aumento da entropia, do aumento da desordem. Por quê? Porque isso está relacionado com a questão de probabilidade. Pois a gente viu que a espontaneidade do processo depende da entropia da vizinhança e da vizinhança e do ambiente, mas que isso é muito trabalhoso e que teve um pesquisador que foi o Gibbs que conseguiu estabelecer uma relação da sua função de estado, que é chamada de energia livre de Gibbs, com a energia, com a variação da entropia total. Então, você consegue definir a variação da entropia, a espontaneidade de um processo pela variação da entropia total, que é a entropia do universo. Quanto mais negativa for a variação da entropia do universo, quanto mais positiva for a variação da entropia do universo, mais espontâneo o processo, mais, por causa da equação do Gibbs, quanto mais negativo for a variação da energia livre de Gibbs de um sistema, mais espontâneo o processo. Então é o contrário. Quando a energia de Gibbs for negativa e a variação da entropia do universo for positiva, maior a espontaneidade do processo. Vimos que é possível a gente calcular variações de energia livre de reações químicas através da energia livre de formação, assim como a gente viu em sala de aula o ΔH, a variação da entalpia, né, de uma reação através das variações de entalpia de formação. Depois a gente estudou um pouquinho sobre gases. A gente viu que gases ideais são gases em geral. Os gases em geral se comportam como ideais quando eles estão sob alta temperatura, sob baixa pressão. E quando isso acontece, as interações são desprezíveis e o volume dessas moléculas são volumes desprezíveis em relação ao quanto que elas caminham para se chocar. Esses gases possuem uma equação que os descrevem, porque quando os gases estão numa situação de idealidade, eles possuem propriedades semelhantes, então a equação que governa eles é PV-nRT, e é uma equação que veio da junção de três leis: a lei de Boyle, que estudou a pressão e o volume, a lei de Gay-Lussac, que estudou o volume e a temperatura, e o Avogadro, que estudou o volume e o número de mols. Depois a gente começou a ver os gases reais, e a gente viu que na questão da realidade, a gente precisa levar em consideração as interações intermoleculares. E aí, baixas temperaturas, altas pressões favorecem muito essas relações intermoleculares. E nessas questões dessas relações intermoleculares, nós temos, nessas relações intermoleculares, nós temos que ter algumas formas de nós verificarmos se as interações entre uma molécula vai ser repulsiva ou vai ser atrativa, para que a gente possa estudá-las e saber qual forma é mais, ou que pressão é mais fácil a gente condensar um gás no seu estado líquido.
Foi aí que eu falei sobre uma equação chamada de fator de compressibilidade. Esse fator de compressibilidade nada mais é do que você pegar PV do PV-NRT, dividir pelo NRT. E quando nós temos uma situação de idealidade, essa equação no final, essa divisão do PV dividido por NRT é igual a 1. Mas quando quando o gás não se comporta como ideal, ele não vai ser igual a 1. Ou ele vai ser maior do que 1, ou ele vai ser menor do que 1. Quando ele é maior do que 1, você tem situações de repulsão. E quando ele é menor do que 1, você tem situações de atração. E a gente precisa saber essas situações de atração, porque é justamente nestes momentos que a gente vai poder condensar um gás para transformar ele em líquido. Mostrei para vocês que, por causa disso, pesquisadores criaram equações que pudessem descrever essa situação de realidade, mas que a equação nem sempre descreve a situação da situação de realidade de maneira correta e, portanto, algumas aproximações são feitas. E aí essas equações, uma recebe a equação do virial, o nome, né, da equação de virial, e outra da equação e a outra recebe o nome de equação de Van der Waals. Além, né, disso daí, por fim, né, nós vimos considerando como se fosse uma quarta estado da matéria que está associada a essa condição de condensação de gás. Um gás sempre se condensa, sempre se transforma em líquido a partir da temperatura crítica. E a temperatura crítica é a temperatura a partir da qual você não consegue mais separar a fase entre líquido e gás. Então, quando você atinge a temperatura crítica, você não tem como separar gás e líquido. E isso é considerado uma situação de um fluido supercrítico, que tem propriedades distintas, características distintas dessas moléculas gasosas. E depois a gente fez alguns exercícios aqui, tá? Então eu vou colocar, moçada, essa aula, né, para vocês depois. Depois que eu colocar, eu coloco no grupo que eu postei lá. Vou postar a resolução. Lembrando para vocês que quarta-feira nós vamos ter aula e nós vamos fazer a prova. Então vocês não se esqueçam, a prova é a prova envolvendo cinética química e envolvendo misturas, soluções de misturas. Eu já coloquei lá para vocês lá a resolução, exemplo de prova lá para vocês estudarem. Então, se estudar aquela prova, saber bem aquela prova, vai dar tudo certo. Beleza? Alguma dúvida? Então, Não, professor. Só depois, quando for fazer os exercícios, que aí vai ter dúvida. então desejar para vocês um bom sábado, um bom domingo para vocês. E semana que vem nós estaremos lá. Beleza? Para você também. Obrigada, professor. Bom final de semana. Bom Até final de semana para quarta. vocês aí. Obrigado da presença de vocês. Tchau. Tchau, até mais. Até mais, Ângela. Até mais, Ingrid. Até mais, Níbia. Até mais a todos os colegas que estavam aqui conosco. Abração para vocês aí.